Hoje iniciamos o capítulo Incorporação do livro Missionários da Luz, que volta a tratar de temática totalmente ligada à mediunidade, porque nos últimos estudos a gente falou muito sobre reencarnação. Depois houve um capítulo último que foi sobre aborto, e agora volta a temática da mediunidade no aspecto da incorporação. Vamos ver aqui a nossa introdução do livro Cartas comentadas por Emmanuel, Lucas, capítulo 21, versículo 19. Cair é acidente dos que caminham. Refocilar-se no chão é próprio dos que se animalizam. Aprendamos a emendar, corrigir, restaurar, refazer. Jesus não se esqueceu de induzir-nos à calma, recomendando aos seguidores: na paciência possuireis as vossas almas. Vamos então fazer alguns comentários aqui em cima desse texto de Emmanuel. Então, Emmanuel começa aqui nos lembrando que na nossa caminhada evolutiva, ter quedas é circunstância absolutamente normal e previsível, sobretudo pelo passado espiritual, no qual tivemos várias experiências encarnatórias associados aos mais variados desequilíbrios, vícios, crimes e problemas graves. Retornando à esfera física no processo reencarnatório, ter quedas na nossa caminhada é fator até previsível, mas aí ele nos adverte de certas diferenças. Quando ele começa dizendo: refocilar-se no chão é próprio dos que se animalizam. O que ele quer nos dizer aqui? Ele está dizendo assim: olha, tu cair, tu errar é normal. Agora tu ficar te esfregando, como se fosse... Porque o refocilhar-se tem muito a ver com aquela atitude do porco junto à lama. Ficar se lameando, ficar problematizando ainda mais dificuldades que normalmente a gente tem que passar, aí isso já é atitude proveniente de nosso passado instintivo e animal, do qual nós agora somos advertidos. Então, uma coisa é errarmos. Outra coisa que ele nos adverte para que não ocorra é ficar aumentando o erro, dilatando o problema que a gente vinha a passar e criando, como hoje é relativamente comum, um certo nível de revolta contra situações imprevisíveis e que não podíamos de maneira nenhuma evitar de acontecer. Mas aí ele continua: aprendamos a emendar, corrigir, restaurar, refazer. Ou seja, diante da enorme possibilidade de circunstâncias de erros que viemos a cometer, estejamos abertos à correção, à emenda, à restauração, ao trabalho de colocar em ordem, se tiramos da ordem. E encerrando os comentários, ele nos faz alusão à passagem bíblica onde Jesus não se esqueceu de induzir-nos à calma, recomendando aos seguidores: da paciência possuireis as vossas almas. Essa referência é significativa dentro desse contexto por causa do seguinte: para reequilibrarmos, redirecionarmos o passado de erros que nós trazemos, tenhamos calma, tenhamos equilíbrio, porque a gente vem de um passado muito errado. E para que ele seja de fato superado e totalmente redirecionado, vai exigir que a gente tenha persistência, continuidade e calma nesse trabalho, inclusive obedecendo a recomendação do Cristo
quando ele diz que é na paciência que possuiremos as nossas almas. Não é na pressa ou no desequilíbrio. É realmente em estarmos envolvidos e determinados no desenvolvimento e aquisição dessa virtude, que é a paciência. Então vamos agora comentar a incorporação. E realmente essa lição tem muitos aspectos muito importantes relativos à prática da mediunidade. Nossos companheiros encarnados, em solicitações sucessivas, insistem pela vinda do irmão Dionísio Fernandes, atualmente recolhido numa organização de socorro. Alegam que a família se encontra inconsolável, que haveria conveniência na visita dele e que seria interessante ouvir um antigo companheiro de lutas doutrinárias. Então vamos aqui, nós trouxemos esse slide para a gente entender o contexto no qual a história do capítulo se desenvolve. O Dionísio Fernandes era um trabalhador ativo de uma instituição espírita, no qual ele também participava de reuniões mediúnicas e veio a desencarnar. E tantos companheiros da instituição que ele participava, quanto os familiares, estão ansiosos por uma comunicação dele sobre a situação em que ele se encontra e imaginando que, devido ao conhecimento e talvez até experiência que ele tinha na atividade espírita, ele já tem a possibilidade de trazer alguns ensinamentos ou esclarecimentos para o grupo. É mais ou menos assim que nós percebemos o clima para o qual Alexandre recebe a visita de um companheiro de trabalho que pede a sua intervenção para que o Dionísio pudesse se comunicar. Aqui tem um fator primeiro importante para todos nós e para aqueles que estão conhecendo o Espiritismo relativamente a tempo menor, que é as possibilidades da comunicação dos espíritos conosco dependem de uma série de fatores. Não é simplesmente porque ele desencarnou ou era espírita que ele, querendo se comunicar, ele se comunica, e que pelo fato de ter recebido muito esclarecimento sobre a vida espiritual, ele deva estar numa situação espiritual confortável e boa devido a isso. É claro que quando a gente estuda mais a doutrina espírita, principalmente o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a gente sabe que o que define a situação de um espírito no plano espiritual não é a religião a qual ele pertencia. E nisso inclui também os espíritas. Não é porque alguém era espírita e era conhecedor da realidade do mundo espiritual que a situação após uma desencarnação dele vai ser uma situação cheia de facilidades. O que de fato determina não só a harmonia, o equilíbrio do espírito desencarnado e são os fatores de ordem moral. É o equilíbrio espiritual, emocional, que aquele espírito tinha. E também, ainda assim, uma série de fatores que nós iremos ver ao estudo dessa lição que preponderam para que um espírito possa se comunicar. Porque mesmo, voltando aqui a esse caso do irmão Dionísio Fernandes, mesmo que ele estivesse numa situação muito fácil e muito boa, mesmo que ele tivesse todo o mérito, mesmo que o grupo e a família dele merecesse a comunicação, ainda assim dependeria de ter um médium com possibilidades mediúnicas que oferecesse sintonia adequada para ele se comunicar de uma forma entendível.
Então, são muitos fatores que estão presentes para que um espírito se comunique. E aqui a gente começa a tomar conhecimento desses fatores. E a princípio, aqui nesse pedido de intervenção de Alexandre, o espírito intervém dizendo que seria positivo, conveniente para a família dele e também para o grupo espírita que ele pertencia, de ouvir um companheiro de lutas doutrinárias. E aí começa a haver os esclarecimentos sobre as questões de ordem mediúnica. As organizações mediúnicas não são filtros mecânicos. Além disso, Dionísio conta com reduzido tempo em nossa esfera. Se Alexandre explicando, ainda não pôde nem mesmo retirar-se do asilo que o acolheu em nosso plano. Adicionemos a esses fatores a intranquilidade da família, pouco observadora da fé viva. Aqui, nesse esclarecimento que Alexandre traz, há importantes fatores para nós compartilharmos. O primeiro é o de que os médiuns não são organizações mediúnicas como filtros mecânicos, aonde a passagem da mensagem que o espírito queira trazer não encontrasse obstáculo nenhum, fosse a semelhança de alguma máquina. Por outro lado, também, Alexandre adverte de que o Dionísio estava ainda se recuperando e de que ele, devido ao pouco tempo da sua desencarnação, estava abrigado em um asilo, que seria o quê? Seria uma espécie de acomodação temporária para ele, a fim de ele se refazer energicamente e poder partir para outras esferas ou instituições espirituais com mais condições de se adaptar. Então ele estava ali temporariamente se reestruturando e na Terra a família que não era muito dada à fé viva, porque aqui a gente lembrando como Emmanuel coloca, a fé viva tem a ver com a pessoa que coloca em ação o conhecimento religioso ou espiritual que ela adquiriu. É isso que torna a fé viva. Ou seja, a família dele poderia ter até um bom esclarecimento doutrinário, mas não vivenciava muito o que tinha recebido de esclarecimento, não. Então, deixavam muito a dever nessa questão de fé viva, inclusive razão pela qual se estabeleceu a sua intranquilidade. Fossem eles mais associados à prática e não estariam expressando essa intranquilidade que Alexandre sabia que estava ocorrendo. A diferença de vibrações da nova esfera a que o nosso amigo procura adaptar-se presentemente, a profunda emoção dele com essa reaproximação talvez prematura, a instabilidade natural do aparelhamento mediúnico e, possivelmente, concordaremos com a inoportunidade de semelhante medida. Faltou aí a palavra concordaremos. Alexandre estava ponderando com aquele espírito que veio interceder para a vinda, para a comunicação do Dionísio. Ele estava se colocando, que é o espírito Euclides. Estava comentando com Euclides a série de fatores negativos que a princípio ele via.
O fator negativo primeiro, a emoção que o próprio Dionísio poderia sentir em reaproximar-se com a família encarnada agora, quando ele ainda não tinha superado o processo desencarnatório. Depois, a questão de ordem mediúnica, o fato de que não havia ainda havido uma preparação adequada do médium para se comunicar. E em relação a isso, vejam, é dito a nós que a aproximação de Emmanuel, para ter se constituído depois no mentor e no espírito que trouxe obras muito importantes para nós, junto a Francisco Cândido Xavier, foi uma aproximação de anos. Não foi de um dia, de dois, de uma semana, não. Depois, quando foi para André Luiz iniciar essa série de livros que a gente está comentando aqui, André Luiz levou meses e me parece que mais de ano de aproximação, na qual Emmanuel trazia André Luiz, a princípio sem que Chico nem soubesse que estava sendo organizado a preparação de um trabalho dessas obras, para fluidicamente havendo uma assimilação entre André Luiz e Francisco Cândido Xavier, para depois de meses e meses dessa assimilação, surgir a proposta do trabalho efetivo. Que muitas vezes as pessoas acham, porque vejam só, quando era naquele trabalho de cartas consoladoras realizados por Chico, ali havia um trabalho sob a intervenção também de Emmanuel, mas que como não exigiria no teor da comunicação uma necessidade profunda de máximo de originalidade do espírito em relação ao médium, o trabalho não tinha essa meticulosidade que teve para, por exemplo, André Luiz trazer esses livros para nós pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Mas aqui no caso, voltando ao texto, era um problema que Alexandre via em relação à possibilidade de comunicação do Dionísio. E continuando, mediunicamente falando, as medidas são as mesmas adotadas nos casos de psicografia comum, acrescentando-se, porém, que necessitaremos proteger com especial carinho o centro de linguagem na zona motora, fazendo refletir nosso auxílio magnético sobre todos os órgãos da fala. Faringe, laringe, aí sai citando inclusive todos os órgãos que participariam dessa intervenção dos espíritos para que se desse o fenômeno de psicofonia pela médium que estava sendo preparada para isso. Aqui nós achamos importante destacar que nas instituições espíritas, normalmente, quando elas se decidem por realizar e dar início às tarefas de ordem mediúnica, antecipadamente já havia vinculado àquela instituição espíritos que estariam à frente desse trabalho inicial. Esse trabalho não parte da Terra para o mundo espiritual, mas é do mundo espiritual para a Terra. Então, organiza-se uma instituição, começa um trabalho mediúnico, a princípio já há espíritos designados na coordenação desse trabalho, porque é um trabalho essencialmente de origem espiritual, da qual nós encarnados participamos como parceiros,
como servidores, espíritos encarnados que, em parceria com os espíritos organizadores do trabalho no plano espiritual, vão fazer com que o melhor êxito possível se realize. Nós achamos importante salientar porque, normalmente, pelo fato de não vermos os espíritos desencarnados, julga-se a priori, né, e de forma precipitada, que o trabalho mais importante é aquele que é feito no plano dos encarnados. E, na verdade, o trabalho de organização, de direcionamento e de êxito, quando ocorre, é principalmente pela ajuda dos desencarnados que estão à frente do trabalho. E aqui ele já começa mostrando a nós todo o cuidado de ajuda, de preparação do plano espiritual para a Terra, para que aquela médium estivesse melhor preparado para o trabalho. Melhor preparada. Continuando. Sim, replicou Dionísio. É quando ele se dirige a Dionísio, falando sobre a possibilidade dele se comunicar. Estou no mundo da verdade e não devo faltar a ela. Recordo-me de que muitas vezes recebi as comunicações do plano invisível através de Otávia, com muitas prevenções, e não raro vacilei, acreditando-a vítima de inúmeras mistificações. Dionísio, agora desencarnado, é de fato habilitado a perceber o problema que a média ia ter. Porque quando ele estava encarnado, ele participava da reunião mediúnica. E muitas vezes, quando tinha espírito se comunicando pela média, ele ficava duvidando se aquilo realmente era verdadeiro ou não. Se aquele espírito que se comunicava pela médium não estava mistificando, enganando ao grupo. E agora ele estava, numa situação agora meio melindrosa. Isso acontece, né? Sempre que há um recebimento de espírito, existe a dúvida, assim, ficam querendo saber se é verdade. Essa dúvida, veja, ela em parte, vejam como é, em parte essa dúvida é para nos grupos mediúnicos, nas reuniões mediúnicas nos centros espíritas, não haver. No grupo mediúnico e na reunião mediúnica não é para haver dúvida nenhuma, vamos entender por quê. A princípio, as tarefas realizadas nos centros espíritas, quer sejam as chamadas reuniões de desobsessão ou de educação da mediunidade, só deve participar ali pessoas que de fato já são espíritas, pessoas que já estão envolvidas nas tarefas espíritas, que já se esforçam pela renovação íntima, ou seja, que estão levando a sério os postulados do Evangelho segundo o Espiritismo, pelo menos. E sejam pessoas que, sendo trabalhadoras da instituição, são conhecidas. Não é para ter nenhum elemento estranho, não é para que no grupo mediúnico tenha alguém que o grupo acha que está ali para fazer os outros de besta ou enganar os outros. Quer dizer, a princípio, porque o grupo mediúnico, como hoje é bem direcionado às instituições espíritas, não vai estar acolhendo alguém que eles nem conhecem e está botando lá dentro da reunião mediúnica. Quem está lá na reunião mediúnica serão pessoas sérias, estudiosas, trabalhadoras da instituição e que, de fato, já evidenciam compromisso com o Evangelho do Cristo. Então, se elas estão ali e se dá uma comunicação, e aí é até importante nós esclarecermos isso, mesmo que seja uma comunicação de teor anímico, que é quando aparentemente um espírito se comunica através do médium,
E, na verdade, é o inconsciente do médium, através de alguma personalidade que o próprio médium pode já ter vivenciado até noutra encarnação, emerge do inconsciente e começa a falar como se fosse um espírito desencarnado. Essa é a comunicação anímica, que tem que ser muito diferenciada da mistificação. Porque a comunicação anímica, ela é positiva, muitas vezes ela é necessária, não só para o próprio médium, porque quando ali eclode um personagem do inconsciente do médium, faz parte de uma experiência que o médium viveu e não foi bem resolvida. Quando emerge ali durante a reunião mediúnica e é tratada como se fosse um espírito desencarnado e é feito até um esclarecimento, uma prece, ali indiretamente é uma terapia para o inconsciente daquele médium. E também outras vezes alcança espíritos desencarnados presentes para os quais o esclarecimento que está sendo dado daquela comunicação anímica indiretamente alcança eles. É como aquela passagem de Nosso Lar, quando André Luiz quer ter uma fala com Clarencio, porque ele queria se comunicar com os parentes na Terra, e Clarencio atende de 2 em 2, que ele acha até esquisito. Só que quando chega a vez dele ser atendido, o que é dito para a pessoa ao lado dele já respondia a pergunta dele. E aí ele começou a entender porque é que era atendido de 2 em 2. Na reunião mediúnica, muitas vezes, o atendimento que é dado a um espírito alcança vários, que nem estão se comunicando ali através do médium. Então, aí é que está o ponto X. Uma coisa é o animismo, outra coisa é a mistificação. A mistificação que o Dionísio muitas vezes achava que Otávia poderia estar dando, só teria cabimento se Otávia fosse ou desconhecida do grupo, não fosse uma pessoa espírita, ou se Otávia tivesse no processo obsessivo grave, que facultaria, inclusive, o fato de que não deveria estar na reunião mediúnica, deveria estar tendo a terapia de passes e de fluidificação na instituição espírita. Mas se Otávio estava lá como médium ativo e participante, ele poderia até desconfiar, mas essa não seria nem a palavra adequada, de uma comunicação anímica, mas não de uma mistificação. Porque de uma mistificação era se Otávia ou fosse mentirosa ou estivesse querendo enganar os outros lá. A custo de quê? Desde que ela fosse espírita e conhecedora do Evangelho do Cristo. Ela iria querer enganar quem? A ela mesma? Porque ela saberia que, na verdade, ela teria o entendimento do trabalho mediúnico, dos objetivos, inclusive, da vivência do Evangelho que a doutrina espírita conscientiza, e facultaria com que isso não acontecesse. Então, é aí onde a gente precisa realmente ver que o Dionísio, isso que o Dionísio expressou, infelizmente, ainda aproveitando a observação de Aparecida, infelizmente, em algumas instituições espíritas ocorre. E ocorre por razões que não deveriam existir. Quais são essas razões? Grupos mediúnicos que se formam sem preparação, aonde muitas vezes os participantes nem se conhecem fora da reunião mediúnica, só se encontra e só se vê na reunião mediúnica, não participa em conjunto em outras atividades no centro espírita, não são do rol de convívio social do próprio centro. Porque às vezes, vejam, é por isso que até os fatores de aproximação familiar ou social são positivos para o grupo mediúnico. Porque isso quebra arestas do tipo que muitas vezes se vincula a ciúmes, a desconfianças,
Porque quando as pessoas participam do convívio, e principalmente no trabalho, em outras atividades no centro espírita, é afastar das questões que poderiam haver de desconfiança, como o Dionísio tinha. Que se desconfia tanto. Porque se desconfia. Do animismo que termina inibindo o médium do desenvolvimento da mediunidade. Agora, a chamada desconfiança do animismo, aí existe inclusive uma ignorância doutrinária. Porque quem conhece bem no livro dos médiuns e em outras obras espíritas importantes, como Diálogo com as Sombras, que é sobre mediunidade, vai saber que animismo é positivo. E não tem nada com que se desconfiar de animismo. Então, há aí, inclusive, a ignorância doutrinária sobre a questão. Mas aqui, voltando ao texto em si, essa seria a causa para o Dionísio dizer: eu desconfiava de Otávio, e agora? Agora você vai se comunicar e lá vão desconfiar de você ou não? Vamos desconfiar. Eis o problema, né? Não o grupo, mas os que estavam querendo notícia, né? Concentre-se, vem algumas orientações já para o Dionísio. Concentre-se com atenção sobre o assunto. Peça a luz divina em suas orações. Espere-me. Conduzi-lo-ei em nossa companhia, deixando na residência da médium, com algumas horas de antecedência, para que você encontre facilidade no serviço de harmonização. Então, aqui a gente vê outros aspectos importantes para aqueles que trabalham ou venham a trabalhar em reunião mediúnica. Primeiro, a de que antes da reunião é comum espíritos que vão se comunicar já haver uma aproximação com o médium com o qual ele vai se comunicar, para facilitar a questão de assimilação fluídica, né, de haver mais amplas possibilidades de êxito na comunicação. E isso ocorre fora da reunião mediúnica e antes, inclusive na casa do próprio médium. Não poucas vezes, ocorre até na noite anterior a que o médium, quando o médium vai dormir. E de noite, em desdobramento, ele pode ter um contato, uma comunicação, um esclarecimento daquele espírito que vai se comunicar com ele, que inclusive foi o caso de Otávia. Na véspera da reunião, Otávia já sentiu a presença do Dionísio e vai sentir, inclusive, que ele iria querer se comunicar. Ela vai assimilar esse pensamento, até isso a gente vai comentar mais adiante, que ela vai perceber que o Dionísio estava para se comunicar por ela. Então, aqui é dito a ele que ele seria levado antes à casa da médium para que encontrasse facilidade no serviço de harmonização. Nessa parte da casa, a nossa irmã Otávia costuma fazer meditações e preces. A atmosfera reinante aqui é, por isso, confortadora, leve e balsâmica, em vista de ser hoje um dos dias consagrados ao serviço mediúnico. Terminará ela os trabalhos da refeição da tarde mais cedo, a fim de orar e preparar-se. Aqui, novamente, uma série de dicas para aqueles que trabalham nas reuniões mediúnicas, né? Primeiro, o fato de que é ótimo se ter um ambiente na própria casa, onde preferencialmente a pessoa faça estudos. Que aquele ambiente vai criar, em termos fluídicos, um campo magnético e vibratório favorável à concentração, à meditação, à prece. E que os espíritos a gente pode não ver, mas os espíritos veem que naquele local ali habitualmente é consagrado para preces, meditações, estudos,
porque se cria um campo magnético em torno disso. E outro aspecto importante aqui é que no dia da reunião mediúnica é muito recomendável que a última refeição que antecede a prática mediúnica seja uma refeição leve. Naquele livro chamado Desobsessão, do espírito André Luiz, há uma recomendação, inclusive, para que no dia da reunião mediúnica não se coma carne. Pelo menos no dia. O ideal é não comer dia nenhum. Mas que pelo menos no dia da reunião se faça essa forcinha, né? E os espíritos já colocam essa indicação levando em conta justamente as questões fluídicas. Porque, vejam, se o próprio ambiente, o ar onde a gente respira atualmente, estabelece campos magnéticos e fluídicos, imagine a alimentação que nós absorvemos. E quando é a alimentação de um animal, que tem um teor magnético e vibratório? Então, é por causa disso que no livro Desobsessão tem essa recomendação. Mas aqui, o que nós queremos destacar é que a última refeição seja leve, para que no momento da prática mediúnica não esteja havendo processos digestivos em andamento. Porque o processo digestivo por si só, ele produz um gasto energético. E é esse gasto energético que, se não tivesse havendo, essas energias seriam melhor aproveitadas no trabalho mediúnico. É por isso que tem a recomendação. O Soares, Pois não? eu estou acompanhando uma série, aquela série que eu desafio do Maria Madalena. Do Netflix. E achando uma coisa interessante hoje, que João Batista, ele foi preso, né? E ele adoeceu dentro da prisão porque ele não se alimentava com carne. E lá do calabouço, a alimentação era tudo à base de carnes. Ele começou a adoecer por conta da alimentação. Tem isso no filme, tem isso na série, né? É a série Maria Magdala, né? É. Bom, continuando, Otávia é dócil aos espíritos do bem. O esposo é obediente aos cultivadores do mal. Basta, às vezes, traçarmos um programa construtivo com a colaboração dela para que Leonardo, cedendo aos portadores da treva, nos perturbe a ação, criando-nos graves dificuldades. Aqui uma situação delicada que inclusive ocorre na casa de muitas pessoas que participam de reunião mediúnica. Aqui no caso, a dificuldade que os espíritos topavam era o esposo de Otávio Leonardo, que não só ele não era simpatizante das tarefas mediúnicas dela, como ele era envolvido com bebidas alcoólicas, com desequilíbrios emocionais. Era uma pessoa que, claro, não deixava de ter suas companhias espirituais das trevas, pelo comportamento habitual que ele tinha. E aqui os espíritos, eles, ao fazer essa referência, eles nos mostram como é delicado essa questão. No caso mesmo da Otávia, os filhos dela já eram adultos, porque certamente se não fossem, ela estaria impedida do trabalho mediúnico, porque o marido e, no caso, os próprios filhos impediriam a possibilidade dela trabalhar com êxito na reunião mediúnica. Geralmente, quando as pessoas vão para as instituições espíritas e se interessam pelo trabalho mediúnico, é muito conveniente haver as advertências e os esclarecimentos sobre isso. Primeiro, o fato de que, se for uma mulher, se a família não é espírita, se pelo menos os filhos já são adultos,
Porque mesmo assim, como era o caso de Otávia, o marido, quando era dia de reunião, aí é que ele ficava perturbado. E também, infelizmente, acabava perturbando e desequilibrando Otávia. E isso aí, mais adiante, a gente vai ter ainda algum comentário. Já trouxe diversos recursos de assistência, inclusive a cooperação magnética de competentes enfermeiros espirituais, para levantar-lhe o padrão das energias necessárias. E só por isso é que a pobrezinha não tombou a camada, porque no dia da reunião o marido chegou, parece que até, infelizmente, bateu até fisicamente nela, pelo que dá a entender. E ela não conseguiu manter o seu equilíbrio emocional. Face à intervenção dos benfeitores espirituais, por passes magnéticos que deram nela, na casa dela, é que conseguiram levantar o padrão das energias dela. É uma situação complicada, né? Há pessoas que nos trabalhos mediúnicos surgem os mais diversos problemas no dia do trabalho e precisam ter realmente força de vontade, esclarecimento e decisão para o trabalho, senão o trabalho acaba sofrendo intermitências e impedimentos e o médium desistindo. A harmonia não é realização que se improvisa. E se nós, os desencarnados devotados ao bem, estamos em luta frequente pela nossa iluminação íntima, os médiuns são criaturas humanas, suscetíveis às vicissitudes e aos desequilíbrios da esfera carnal. Então, um fato aqui que é bem interessante nesse parágrafo é quando é dito assim, de que estamos em luta frequente pela nossa iluminação íntima. Os espíritos desencarnados, benfeitores espirituais. Porque é muito comum nós acharmos que as lutas e os esforços é porque nós estamos encarnados. Esforço de autoburilamento, de melhoria espiritual e moral, sempre. Quer estejamos encarnados ou desencarnados. E aí, no caso, há uma referência aos médiuns, porque eles, face às aberturas de sintonia, são mais alvo frequentes e têm necessidade de vigilância e prece para se manterem relativamente equilibrados. A mediunidade ativa e missionária não é incompatível com o bem-estar e, a rigor, todas as pessoas que gozam de relativo conforto material poderiam disputar excelentes oportunidades de serviço em seus quadros de trabalho e edificação. Aqui é muito importante comentarmos essa passagem, porque vejam como a espiritualidade coloca. A mediunidade ativa e missionária, convidando a todos nós que nos inteiramos do conteúdo desse livro a fazermos esforços para essa prática mediúnica, principalmente se a gente tiver certa facilidade de ordem material. Interessante é quando eles colocam aqui de que poderiam disputar, ou seja, era para nós brigarmos pelo trabalho mediúnico, desde que a gente, tendo relativas possibilidades materiais e conhecimento doutrinário, nos habilitássemos, como sendo oportunidades de serviço edificantes e promovedores da nossa caminhada evolutiva. Eu me lembro aqui, fazendo uma rápida referência, aquela passagem bíblica que certamente alguns de vocês já ouviram, quando, entre outras recomendações passadas por Jesus para os seus discípulos,
há uma que muitos, inclusive espíritas, ainda não tiveram um esclarecimento ideal. É que, entre outras coisas que Jesus coloca como tarefas para os discípulos, ele diz: pregai o evangelho, curai os leprosos, ressuscitai os mortos. Ressuscitar os mortos? Porque na compreensão espírita, e de fato isso é uma realidade, quando ocorre a morte física, é um fenômeno dentro da lei de destruição que não teria discípulo que conseguisse fazer alguém, né, clinicamente morto a ele ressuscitar. Mas, não obstante, Jesus disse: ressuscitai os mortos. A aplicação plena desse mandamento de Jesus se dá na reunião mediúnica, que é quando os espíritos desencarnados, muitas vezes que se acham ou pensam estar mortos, através dos médiuns, eles são despertados, são acordados. Nós sabemos que todos os casos de ressuscitação que a Bíblia narra eram processos relativos àquele fenômeno de catalepsia ou de letargia. Na verdade, se de fato Lázaro estivesse totalmente morto, Jesus não iria ressuscitá-lo, porque não iria contra as próprias leis do Pai. Agora, ressuscitar mortos em termos espirituais, o trabalho mediúnico, quando é feito nas casas espíritas, ressuscita. Ou então ressuscitar os mortos-vivos, né? Assim como também nas reuniões públicas, quando as pessoas totalmente ignorantes da sua realidade espiritual passam a ter consciência dela. Mas a gente não pode deixar de destacar que o trabalho ele é bem mais caracterizado na reunião mediúnica. Então, embutido nessa orientação do Cristo de ressuscitar os mortos, está a orientação de, mais adiante, através das reuniões mediúnicas, os mortos voltarem de fato a ter consciência de vida, a viver. Então tem esse lado, e muita gente, quando vê esse mandamento, acha que é uma redundância. Não, há também a questão do sentido figurado e indireto. E aqui ainda é preciso a gente destacar quando é dito assim: a mediunidade ativa e missionária não é incompatível com o bem-estar. Veja, a pessoa pode e deve ter o trabalho mediúnico em termos de compromisso, sabendo que é possível ter o trabalho e ter as suas outras horas de outras atividades familiares, profissionais e outras, vivendo relativamente bem. Não é porque está no trabalho mediúnico que a vida vai se tornar um sacrifício absurdo porque tem aquele compromisso. Vamos continuando. As missões da espiritualidade superior pertencem a todas as criaturas de boa vontade. Apenas expressamos a nossa convicção de que almas existem, fervorosas no ideal do bem e da verdade, que se valem dos obstáculos para melhor escalarem o monte da redenção divina. Então, missões da espiritualidade superior é para todas as criaturas de boa vontade. Mas, quando mesmo em cima de dificuldades, a pessoa se vale das dificuldades para crescer espiritualmente, como é o caso do trabalho mediúnico, aí nós estamos escalando o monte da redenção divina. Então, é quando, não poucas vezes, a pessoa, para ser fiel e disciplinada no trabalho mediúnico, ocorre de ter que renunciar, quando coincide com um compromisso mediúnico, uma festa, quando coincide até mesmo uma oportunidade
de ganhar um dinheiro num trabalho a mais, mas foi no horário da reunião mediúnica, a pessoa vai para a reunião mediúnica feliz e contente e deixa aquela oportunidade financeira ou outra para outro horário. Então, isso aí é um trabalho de superação de obstáculos que vai favorecer muito a própria redenção espiritual da pessoa. Às vezes também ocorrem as chamadas doenças de última hora. Uma enxaqueca, um resfriado ou algo no dia, horas que antecede a reunião, e a pessoa redobra a vontade e vai. Então, nesse esforço de superação de obstáculo, há um ganho espiritual muito importante para o médium. Euclides acomodou Dionísio ao lado dela, da médium. Enquanto a médium se concentrava em oração, o dedicado amigo aplicava-lhe passes magnéticos, fortalecendo os nervos das vísceras e ministrando, ao que percebi, vigorosas cotas de força, não somente às fibras nervosas, mas também às células gliais. Vamos comentar essas questões aqui. Essas células gliais são células que dão subsídio às células nervosas e que essa assistência magnética querem aqui colocar como sendo tão amplas que não era só o sistema nervoso da médium, era até as células que subsidiam o sistema nervoso. Então, há outro ponto aqui importante, é como a médium, para desempenhar bem suas funções, ela exercia o trabalho de concentração e de oração. Exatamente aí aonde há uma abertura para uma melhor assistência dos benfeitores espirituais. Dona Otávia pedia a Jesus bastante energia para o cumprimento de sua tarefa, comovendo-nos a sua rogativa silenciosa, simples e sincera. Meditou na promessa que os amigos espirituais haviam levado a efeito na véspera, relativamente à comunicação de Dionísio, recém-desencarnado. Então, a simplicidade e, ao mesmo tempo, a abertura para a intervenção espiritual que Dona Otávia possibilitava, favorecia a melhor assistência espiritual que ela estava tendo. Inclusive também quando aqui diz que ela, claro, já estava em termos psíquicos consciente de que o Dionísio iria se comunicar através dela. Procurava dispor-se ao concurso mediúnico eficiente, tentando isolar a mente das contrariedades de natureza material. Aos poucos, sob a influenciação de Euclides, formou-se um laço fluídico que ligou a médium ao próximo comunicante. Então, aqui inclusive tem uma dica, uma orientação importante ao exercício da prática mediúnica, que é aquele no qual, quando o médium vai para a reunião mediúnica, ele tem que fazer um esforço de isolamento, de preocupações, de dificuldades, de problemas de saúde, de qualquer questão ligada à esfera material, para que ele se abra ao máximo à intervenção dos benfeitores e ao trabalho que vai ser realizado, que era o que Dona Otávia fazia, isolando a mente de contrariedades. E ela tinha um bocado, viu?
Porque com um maridinho que ela tinha, quem lê o capítulo vê como é que ele era. Era uma beleza. Bem bonzinho. Era um maridinho que era uma beleza, né? Então, aos poucos, sob a influenciação de Euclides, né, que estava exercendo o papel ali de mentor espiritual dela, vai se estabelecendo um laço fluídico entre ela e o espírito que iria se comunicar. Vamos para o último slide aqui de hoje. É um trabalho Do plano espiritual. que a gente não imagina. Imagina. Não imagina, exatamente. Dionísio começou a falar-lhe de suas necessidades espirituais, comentando a esperança de fazer-se sentir junto da família terrena e dos antigos colegas de aprendizado espiritualista, notando eu que a médium lhe registrava a presença e a linguagem em forma de figuração e lembrança, aparentemente imaginárias na esfera do pensamento. Vejam que coisa interessante aqui para nós concluirmos os nossos acréscimos de esclarecimento. É que mesmo Otávia, sendo uma médium ostensiva, Dionísio falava para ela, mas naquele momento de preparação, ela entendia no sentido figurado. Ela não ouvia literalmente o que ele estava dizendo, não. Enquanto ela falava, vinha para ela a lembrança dele. Vinha, assim, aspectos generalizados, mas sem haver, de fato, a escuta precisa do que ele estava ali dizendo. Quando aqui fala de que eu notava que a médium lhe registrava a presença e a linguagem em forma de figuração e lembrança, aparentemente imaginárias na esfera do pensamento. Veja, é o que faz com que até algumas vezes aqueles que exercem a mediunidade, nesses momentos, fiquem tendo a ideia de que pode ser criação da mente dele. E na verdade está havendo uma interferência espiritual ali. Mas a pessoa fica, mas será que não sou eu que estou inventando isso? Está sendo ideia da minha cabeça? E na realidade, quando a gente vai se esclarecendo, vai percebendo mais a sutileza disso. Porque, vejam, para que a gente passe a se lembrar de alguém que, por exemplo, faleceu, se for uma lembrança proveniente das nossas criações mentais, é preciso que haja um fato físico que tenha trazido a lembrança. Por exemplo, você encontra uma foto de uma pessoa que faleceu, ou um livro que a pessoa usou e está o nome dela, fatores materiais. Mas se você não está pensando em absolutamente nada ligado a isso, se lhe vem a ideia, que era como ocorria com o Otávio aqui, é claro que o fator provocador era espiritual, não era do campo material. Vamos então para a prece. Esse capítulo nós devemos concluir no nosso próximo encontro. É um capítulo muito importante, sobretudo vinculado à mediunidade. Vamos para a prece então.